Então, vamos todos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a esse Pai de amor, de bondade infinita, que nos deu a oportunidade da vida. Senhor misericordioso, aqui estamos nós nesse momento, a te rogar o vosso amparo, a vossa luz, a vossa proteção. Permita nesse momento, Senhor, que os nossos espíritos protetores, o nosso anjo guardião, os orientadores e instrutores, estejam conosco neste momento, Senhor, a nos auxiliar, a nos amparar, a nos instruir, Senhor, na nossa jornada. Que a sua paz, que o seu imenso amor, aqui se faça presente, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja. A nossa aula do estudo, pesquisa e educação da mediunidade, nós vamos falar de um tema importante, dos médiuns. Instruções práticas. O que quer dizer? Prática é aquilo que você aprende a elaborar do começo ao fim e conseguir a eficiência. É igual picar batatinha, cebola, batatinha, qualquer coisa, até fritar um ovo. Tem que ter a prática. A prática significa exercício, exercícios, exercícios, mais exercício, outros exercícios. A mediunidade se aprende através do exercício do nosso aprendizado. Então, a prática das manifestações dos espíritos. É isso que é ser médium. Estudar para aprender a sermos médiuns com conhecimento e trabalharmos com eficiência. Dos médiuns. Toda pessoa que sofre, de alguma maneira, a influência dos espíritos. É muito comum as pessoas registrarem, perceberem, ouvirem e fazer presente isso daí. Mas tudo isso que ela traz com ela, de reencarnações passadas, ela já exercitou, ela desenvolveu e agora ela precisa estudar para aprimorar mais um pouco a sua mediunidade, que é esse estar entre os vivos e os mortos. Então, o médium é um intermediário. Ele está aqui e está ao mesmo tempo no mundo dos espíritos. Ele consegue viver os dois mundos paralelos e ele intermediário entre um e o outro. Para isso é que ele estuda e aprende. Essa faculdade é inerente ao homem. Não é um privilégio exclusivo. Todas as criaturas são médiums. Todas as criaturas são médiums. De qualquer religião, de qualquer credo, aonde ela estiver, ela será médium. Porque isso é um dom otorgado pela lei divina. Nós só perdemos a mediunidade quando nós somos punidos pelo erro do passado. Então, nós podemos nascer aqui sem poder usá-la. Sem poder usá-la. Porque nós cometemos erros e falhas muito grandes com a nossa mediunidade. Então, nós temos que estudar, aprender e, de alguma forma, ficamos impedidos de usar essa manifestação dos espíritos, dos guias espirituais, protetores e anjos de guarda. São raros indivíduos nos quais se encontram ainda um simples rudimento de mediunidade. Todo ser humano, ele vai desenvolver a mediunidade.
para que nós nos tornamos santos e arcanjos, esse potencial da mediunidade deve estar com o trabalho em crescimento, para podermos irradiar, para podermos ajudar. Então, esse processo rudimentar que nós trazemos agora, ele precisa ser desenvolvido e aprimorado ao longo da nossa estadia da Terra. Dos médios. Pode-se dizer que todas as criaturas são médios. Esta qualificação não se aplica senão àquelas às quais a faculdade mediúnica é nitidamente caracterizada. Então, Kardec coloca que as pessoas que têm essa sensibilidade caracterizada, ela sente, ela ouve, ela percebe, ela sente os fluidos, ela sente tudo isso. Então, essa característica já acentuada é que ela precisa estudar. É ela que precisa estudar, para compreender esse potencial de registro que ela é capaz de fazer e trabalhar com segurança. A faculdade não se revela em todas as pessoas da mesma maneira. Cada médium é um médium. Não existe dois médiuns iguais, porque cada um de nós estamos num processo de evolução. Então, não queira pôr uniforme na mediunidade, porque ela não pode. A mediunidade, ela é livre. Livre. A doutrina dos espíritos nos coloca liberdade, igualdade e solidariedade. Esse é o lema da doutrina dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meu jugo é leve. É o amor e a caridade. Então, quando nós, médios espíritas, entendemos com profundidade isso daqui, nós caminharemos com segurança. Os médios têm geralmente uma aptidão especial para tal ou tal ordem de fenômeno. Então, não tem como regular, comandar, engessar, impedir o crescimento da mediunidade de ninguém. O instrutor, o orientador, é aquele que o auxilia a caminhar com segurança. Mas ele não pode impedir a mediunidade de nenhuma pessoa. Então, estou aqui falando. Quando um médium ele trabalha com um índio, com um preto velho, você não pode impedir isso. Estou falando isso para os próximos instrutores e orientadores, porque esses espíritos vieram para ajudar aquele médium. É aquela sua equipe de trabalho, é aquela equipe que vai auxiliar ele a tirar o seu problema kármico ou dentro da lei de causa e efeito. Então, não existe uma maneira de fazer um exército espírita, todo mundo colocado à farda da mesma maneira. Cada um tem o seu brilho. Cada um tem a sua equipe de trabalho. O que nós devemos fazer é auxiliá-los para que eles cumpram as suas missões. E não começar a impedir, causar dano sérios de preconceito. O que existe na doutrina espírita é o bendito do preconceito contra o índio, o caboclo, o preto velho, seja lá quem for, quer os Exu, quem for, não importa. Na outra encarnação, nós poderíamos ter sido negros, índios, caboclos. Nós poderíamos ter um espírito que viemos lá das regiões para fazer outro trabalho. Então, para com esses faniquitos. Nós temos protetores à medida da necessidade do médium, do
médium. Por essa razão, médium não precisa ter inveja do protetor do outro, porque ele não é seu, você tem que conquistar a sua equipe de trabalho. E não importa se ela é negra, benditos sejam os seus ancestrais. Não importa se a tua equipe de trabalho é a equipe de Tupinambá, os Aimorés, seja lá quem for, é o teus parente. Você veio dos Incas, dos Maias. Se seus índios são os Apaches, se seus índios vieram da Norte América, são seus, teus parentes, teus familiares. Se são teus familiares do Exército, da Marinha, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Gente, saia desses preconceitos. O médium precisa da equipe que venha dar a ele toda a infraestrutura para o trabalho redentor. Então, o médium não pode ter preconceito, e porque junto dele vem a sua família. E a sua família precisa estudar. Porque, caso contrário, a tua família vai reencarnar na tua casa. Vai vir toda essa família malcriada sua, de novo na sua casa. De novo. De novo. Ou você põe nas escolinhas, ou você põe para estudar, para fazer faculdade no mundo dos espíritos, para nascer aqui inteligente, tocando piano, flautas, médicos, já sabe tudo. É isso daí. Então, o espírito precisa estudar no mundo dos espíritos. E quem faz esse trabalho de socorro somos nós, médiuns. É isso que é a mediunidade. Médiuns. Uma organização mais ou menos sensitiva, que dá origem a tantas variedades de mediunidade, quanto são as manifestações. Cada médium é um médium, cada médium responde pela sua missão. A influência física. Os médiuns de influência física são aqueles que têm uma aptidão especial para a produção de fenômenos materiais, como batidas, pancadas, podem trabalhar como os médiuns curadores e podem trabalhar com a maldade da sua mediunidade. E quando isso acontecer, ele envia pelos seus pensamentos eflúvios, que são como dardos. Esses dardos podem ser luminosos, como podem ser negros, malignos, hipócritas, falsários. Então, nós temos duas cores de dardo, a luminosa e a escura. Então, o médium tem que saber solver e desmanchar, porque quando o dardo é luminoso, é uma bênção. Nos traz saúde, equilíbrio, alegria, felicidade. Mas quando esses dardos são enegrecidos pela mente, pelo ódio, pela raiva e pela inveja, eles machucam o nosso corpo. Nós recebemos esses dardos e sentimos dores. Então, esses eflúvios negativos necessariamente precisam ser retirados. Caso contrário, nós seremos doentes. E é isso que médium tem que estudar. Fluidos, centro de força, conhecimento, para ser um médium feliz. Médiuns naturais são aqueles cuja influência exerce sem que eles o saibam. Simplesmente traz esse potencial e eles o usam, sem saber que ali, porque é tão comum nele desde criança, de outras vidas, que eles são aptos para isso, de uma maneira tranquila e serena. Eles não têm nenhuma consciência do seu próprio dom. Assim são muitos outros religiosos, usam todo esse seu dom
sem ter uma ação muito maior, estou dizendo física, de manifestações, mas eles o são com essa doação de energias, de fluidos benévolos, curadores e benfeitores espirituais. Médiuns naturais, como as pessoas dotadas de segunda vista, que não o suspeitam. Como ela vê, ela sempre viu, ela acha que tudo isso é normal. Quando ela pergunta para o outro, você viu? O outro não viu. Ela fala assim, por que ele não viu? Só eu que vejo? Então, essa capacidade de ver, nós podemos ver com a mente e podemos ver pelos olhos físicos. É um processo natural. A segunda vista tem o efeito de emancipação da alma, que se manifesta em estado de vigília. Então, eu estou acordada e eu paro alguns segundos e eu posso ver. Eu vejo algo. Mesmo com os meus olhos abertos, eu consigo ver. Com os meus olhos fechados, eu consigo ver. Ou eu consigo ver na minha mente. Então, tudo isso é um exercício, é um aprendizado da mediunidade. A segunda vista, a faculdade de ver as coisas ausentes como se estivessem presentes. Então, o médium pode ver aquilo de 200 anos atrás, de 10, de 5, agora na mente dele. É rápido. Toda essa percepção é rápida, ela não fica parada. É como uma foto que passa na sua frente e ela já é retirada. Se o médium está pensando que ele vai ficar olhando, não vai, isso não vai acontecer. É rapidinho. Então, é isso que o médium tem que estudar e compreender, que quando ele tem essa visão, ela é rápida, daí um pouquinho ela dissolve. Então, ele traz uma imagem do passado, de uma situação, de uma doença, de uma enfermidade, de qualquer coisa. E ele pode, então, ver rapidamente para que ele tome medidas através da prece, da vibração, a solução para aquilo que ele viu. Vem com os olhos da alma. Quem vê é a alma. É a nossa alma que vê. E ela, então, vai passando essas informações. A mediunidade se apresenta em pessoas de qualquer idade. Muitas vezes em crianças muito novas. Então, nós podemos encontrar criança que vê os espíritos e velhos que veem os espíritos. Então, nós só precisamos compreender e ajudar, amparar aqueles espíritos que ali aparecem, para as escolas, hospitais, pronto-socorro, ou perguntar por que razão eles ali vieram. Então, o médium mais experimentado, ele vai perguntar por que ele está ali. Se ele precisa de alguma coisa, se nós podemos ajudá-lo, o que é que ele veio buscar. Então, são perguntas simples e respostas simples para que sejamos auxiliados e podemos auxiliar também. Qual é o inconveniente da mediunidade? Então, nós observamos que Kardec, ele fala desse inconveniente muito pouco estudado, muito pouco trabalhado, porque não é só você ficar ouvindo o evangelho. Você tem que conhecer as bases doutrinárias, que é a mediunidade. Com esse inconveniente nosso de ser médium, por que Kardec falou isso? Falou como meio de prevenção e de auxílio, tornando-se um médium facultativo, são aqueles que têm o poder de provocá-los com o ato da sua vontade, da evocação e da prece. Quando você estudar profundamente, você se torna um médium facultativo. Você vai orar na hora que você precisa, com hora marcada, você vai fazer a evocação na hora que você precisa e a sua prece. Então, esse médium tem o comando da sua mediunidade. A sua mediunidade não está à reveria e nem ao controle de outra pessoa.
mas ele a controla, comanda e evoca e faz a sua prece de acordo com a sua necessidade da hora, do momento em que ele se encontra. A emissão demasiadamente abundante do fluido vital. Toda vez que o médium fizer uma prece, ele vai doar o fluido vital. Toda vez que ele receber um espírito sofredor, ele vai doar o fluido vital. Toda vez que você estiver orando por um grupo, toda vez que você for lá no hospital e a sua avó pegar na sua mão e segurar, vai chupar todo o seu fluido vital. Então, isso é um processo natural de doação. Só que médium tem que aprender a se repor. Este é o grande segredo. Porque se ele está falando que isso é um inconveniente, mas não tem como nós impedir, porque se uma criança estiver no nosso colo e estiver chorando, e ela estiver com dor de ouvido ou dor de barriga, automaticamente nós vamos orar. E nesse processo de cura, eu vou doar o meu ectoplasma para misturar com o fluido cósmico, com a prece para fazer o trabalho de cura. Só que médium tem que saber que depois ele fizer isso, ele vai ter que orar por ele, recompor novamente das energias atmosféricas, das energias cósmicas, das energias solares, das energias das flores, das energias do vegetal, do reino mineral. Ele tem que buscar essas energias para recompô-lo novamente. Então, o médium só será saudável se ele aprender a se recompor. Porque se é um inconveniente a doação, você tem o grande fluido cósmico universal, que é um produtor desta energia, da vitalidade, da força dinâmica, da energia dos espíritos superiores. Então, você doa e se recompõe. É isso que precisa fazer. Mas, de ordem geral, é pouquíssimo ensinado que o médium tem que se recompor após uma prece, o Pai Nosso, o passe, o trabalho mediúnico, o trabalho de cura, seja o que for que ele for fazer. Ele não pode deixar perder toda a sua vitalidade. Ele tem que aprender a trazer essa fonte energética para ele. Como que ele vai trabalhar? Então, são pontos básicos doutrinários que é necessário ser comentado, falado, estudado. O que vai acontecer se você doar e achar que vai vir sozinho? Não, não virá sozinho. É você que tem que buscar. Não existe isso, eu vou ficar aqui. Não, isso não existe. Você ora e se recomponha. Então, qual a consequência? O enfraquecimento dos órgãos. Se o médico começar a fazer doação, sem se recompor, ele vai ficar cansado, acabado, vai virar um maracujá que tirou toda a energia dele, você vai ficar todo enrugado. Por quê? Porque você doou toda a sua vitalidade. Então, nós sabemos que vamos doar? Tudo bem. Eu dou, paro de doar e eu me recomponho. É isso que médium tem que saber. Então, se eu estou junto com o meu protetor, eu tenho uma ajuda dupla. Quando o médium trabalha com o seu protetor, ele é amparado pela sua equipe de trabalho e o seu desgaste será muito menor. Então, o médium tem que conhecer ele, o potencial dele, o potencial da equipe, o potencial junto com o seu protetor. E tem médium, quando ele trabalha e ele finaliza, o protetor vai embora, ele está bonitinho, ajeitadinho. É isso que o médium tem que se conhecer. Quem é ele? Quem é a sua mediunidade? Como trabalhar? Como fazer e ficar da melhor forma possível com a sua mediunidade? Qual é o inconveniente? Precaver-se, sobretudo, contra qualquer experimentação física
física, sempre nociva às organizações sensitivas, pois que é nisso que está o perigo. Então, quando se faz um trabalho de energia física, de excesso de doação, de fluidos vitais, de energias vitais, nós temos que ter o conhecimento tanto da nossa capacidade. Qual é a capacidade da sua energia vital? 1 litro? 10 litros? 500 litros? 1.000 litros? 3.000 litros? 30.000 litros? Qual é a sua capacidade? É isso que o médium tem que saber. Quem eu sou nessa minha doação de energias ectoplasmáticas e como que eu vou trabalhar com essa minha energia humana. Isso o médium tem que aprender, estudar, trabalhar, estudar bastante e aprender essa sobrevivência da mediunidade. E nós seremos felizes, muito felizes. O inconveniente: o pensamento age na matéria e no moral. O que meu pensamento pode acontecer? Meu pensamento vai agir no tijolo, no ferro, na madeira, na parede, no lustre, no vidro, no cristal, no sofá, na parede, no tapete. Meu pensamento age na matéria. Então, o meu ódio vai impregnar na parede, no ferro, na minha cadeira, no meu computador, no meu celular, no meu carro, na minha bicicleta. Então, o médium tem que entender isso. A vingança, quer dos vivos, quer dos mortos, impregna dentro da minha casa. Então, essa vibração contrária vai atingir o meu corpo, que é o que nós estamos falando. Bate no perispírito e atinge o meu corpo. E quando essa vibração não me atingir a mim, ela vai atingir o gato, ela vai atingir o cachorro, ela vai atingir a criança, ela vai atingir a minha horta, ela vai atingir meu pé de planta, ela vai atingir minha samambaia, ela vai atingir o chão. É isso aí. E se ela for mais forte ainda, ela pode queimar a sua geladeira. Então, o médium tem que aprender. Médium tem que estudar. Tem que se preparar para ser um bom médium, proteger a sua casa, proteger seus filhos, seus netos, seu lar, sua família, dos vivos e dos mortos. A moral. Quando que ele atinge de uma maneira moral? Vibrações fluídicas. Atinge o perispírito. São fluidos. Então, quando nós oramos, nós podemos atingir com fluidos regeneradores, moralizadores. Então, quando o médium aprender, ele vai lançar na sua casa fluidos de moralização, de evangelização, de fluidos curadores, de calma, de mansietude, de equilíbrio, de beleza, de ternura, de afabilidade, de respeito. Respeito. Então, da mesma forma que o pensamento atinge fazendo a maldade, o bem atinge de uma maneira grandiosa e próspera no seu crescimento. Fazer mau uso e o abuso da sua mediunidade. Então, nós não podemos abusar da nossa mediunidade. O que seria esse abuso? Contrário às regras do bem, contrários à lei de justiça. Médium, antes de tudo, é um justiceiro. Ele vive com as regras dos 10 mandamentos. Se médium falar, eu não sei o que eu vou fazer, estuda o evangelho, mas se você ainda não entender as 10 leis lá que estão lá no livro dos Espíritos, eu diria para você, siga a regra, honra teu pai e tua mãe. Se alguém machucar teu pai e tua mãe, você defende.
Retira tudo isso, limpa. Não mate, não rouba, não levanta o falso testemunho, não cobice as coisas alheias e segue as regras dos 10 mandamentos. Isso é o médium justiceiro. É aquele que faz o bem, porque sabe que ele deve fazer o bem. Porque o mal, nós já fizemos muitas e muitas e muitas reencarnações, e estamos agora dentro da lei de causa e efeito, da nossa própria maldade. Então, nós estamos agora para nos libertarmos, para aprendermos a ser felizes com a nossa mediunidade. O inconveniente qualificativo dos atos que a moral condena, mas que o uso tolera. A gente acostuma com a maldade, acostuma com o erro, e o médium não pode acostumar com o erro, não pode acostumar com as coisas erradas. Nós precisamos, segundo Kardec, destruir o foco da maldade, desmanchar o foco da maldade, tirar os erros. É isso que é ser médium. É isso que é trabalhar em prol da família, em prol da dignidade, da honra da nossa família. Médium tem que tirar os fluidos tóxicos, neutralizante, formas de pensamento malévolo. Então, isso existe? Existe. Mas a mediunidade é o único meio que você tem de tirar as formas pensamentos malévolos na tua família. Fluidos intoxicantes, neutralizantes, que neutraliza o trabalho, neutraliza a vida, neutraliza o crescimento, o desempenho da nossa família. Então, quando nós compreendermos o que é mediunidade, para que ela serve, qual é o objetivo nas nossas vidas, e nós nos tornarmos médiuns felizes pelo trabalho realizado. É isso que é ser médium. Ser feliz, orar, evocar, pedir, suplicar e agradecer profundamente a misericórdia divina. E assim nós finalizamos mais esta nossa aula. Nós chamamos de aula porque ela não é uma palestra que se fala, nós não somos palestrantes, nós damos o tema, a pesquisa. Nós discutimos o tema de pesquisa. Por isso, ela é uma aula, é um ensino, é um conhecimento. Palestra é quando a gente chega e dá um tema livre, uma outra atividade.